Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Começando aqui mais uma live com a intenção de ajudar, de esclarecer, de levar o Evangelho mais além. Glória seja dada ao nome do Senhor, tá? Eu vou pedir aqui para você, diante das suas possibilidades, compartilhar, comentar, deixar o seu like e principalmente ir até o final da nossa live aqui, tá bom? Você é muito importante. Eu tenho a certeza que você também pode ajudar. Como é que eu faço isso, pastor? Você deixa o seu like, você compartilha, né? Você se inscreve no canal e assim por diante. Nós estamos fazendo a obra do Senhor. Eu quero aqui indicar um vídeo que nós temos aí no nosso canal. Ele se chama O Espírito de Jezabel, tá? O Espírito de Jezabel. Esse nosso vídeo aí é feito em áudio, temos ali algumas ilustrações e já estamos aí com 45 mil visualizações. Inscreva-se no canal no YouTube e você vai encontrar esse conteúdo lá. Além de outros, são mais de 600 postagens e estamos crescendo, tá? Cada dia que passa, a cada, a cada live que nós estamos fazendo, o número de inscritos aumenta, compartilhamento e etc. E nós estamos muito felizes com você que está aí do outro lado, tá? Vou convidar para você ficar até o final, porque assim você nos ajuda, tá? Então vamos lá. 1 João, capítulo 1 e o versículo de número 7. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena paz, plena comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A epístola de João é uma das epístolas mais importantes. Ele é conhecido como o apóstolo do amor, né? Aquele que veio a partir desta terra pela sua idade, né? Ele alcançou muitos anos de vida, assim como Jesus falou dele, né? Ele era aquele que reclinou a sua cabeça no ombro, né? Ou no peito de Jesus. Este era o evangelista João. E este homem foi enviado para a ilha de Patmos, uma ilha bastante difícil, muita umidade. Quem ia exilado nessa ilha morria lá de tuberculose ou então de alguma doença pela falta de sol e pelo excesso de umidade que tinha naquela ilha. Mesmo assim, João foi um sobrevivente, né? Enquanto os homens tentaram isolar este personagem, né? O evangelista João do mundo, foi exatamente no isolamento que ele recebeu ali as revelações do livro do Apocalipse. Era um homem que tinha muita comunhão e seria impossível para que João passasse pelo que passou se ele não tivesse ali a ajuda do Espírito Santo do Senhor, né? Foi o Espírito Santo do Senhor que deu força, que deu condições e deu também as revelações para que João escrevesse aí não só as suas epístolas, mas como também, principalmente, as revelações que estão escritas lá no livro do Apocalipse. Bem, é do Espírito Santo que eu quero falar aqui nesta manhã. Veja bem, eu gosto de tratar assim. Deus trabalhou na terra, coordenando a criação de um povo, no caso o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Lá era a pessoa do Pai que se apresentava. Bem, houve aquela época de silêncio, 400 anos de silêncio, surge João Batista preparando o caminho do Senhor e agora Jesus se fez carne, né? O Verbo habitou entre nós e o Filho de Deus se fez carne.
né? E ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bem, agora, num segundo momento, na encarnação de Jesus, né? Jesus sendo concebido no ventre da irmã Maria, né? Ele vem à Terra, ele vive esta Terra aqui e depois ele realiza a sua obra, né? A obra do Filho. E a prova de que Jesus era homem foi que ele morreu na cruz. E também a prova que ele era Deus foi que ele ressuscitou da cruz. Amém? Então está aí a operação de Jesus, né? Ele vem. Quem queria falar com Deus tinha que estar no tabernáculo ou no templo, ou dependia de algum profeta ou de alguma revelação, né? E assim por diante. Quem queria falar com Deus na época de Jesus tinha que se dirigir a Jesus Cristo, né? E todos que conviveram com Jesus, de alguma maneira aprenderam ou alcançaram algum favor, alguma bênção da parte do Senhor. Pois bem, o Senhor Jesus, ele vai e ele diz, eu vou enviar o Consolador, né? Dez dias se passaram e lá no dia de Pentecoste, desceu sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi o grande ajudador da igreja, o Espírito Santo é o grande ajudador da igreja, e é ele que orienta, é ele que dirige, é ele que ensina, é ele que intercede, é o Espírito Santo, é o Deus Espírito Santo agora, o agente de Deus na terra, ajudando os crentes e dando aí condições de sermos vitoriosos ou de que alguma coisa aconteça ou não. E a experiência de João em Patmos só foi possível com a ajuda do maravilhoso Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo mais do que nunca, porque é o Espírito Santo que revela Jesus Cristo para nós, para a nossa vida e para tudo aquilo que a gente faz, tá? Aí a Bíblia diz assim em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 5, e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, né? Nele não existe a mínima sombra de treva. Aí a Bíblia diz assim: Deus é a luz. Está falando de quem? Está falando do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ilumina. Aí eu trouxe ontem no nosso sermão de domingo que podemos comparar, né, a luz de uma lanterna iluminando um lugar escuro e de repente aquela luz ela passa assim por um monte de lixo, né, ou então um monturo de lixo, de coisas ruins, de coisas sujas, podres, deterioradas, irregulares, mal cheirosas e etc. Aquela luz ilumina aquele lixo, né? Mas aquela luz não se contamina. Assim nós podemos entender um pouco mais do Espírito Santo. Um detalhe que eu queria trazer aqui para você, que nós precisamos interagir mais com o Espírito Santo. Nós precisamos interagir mais com Deus Espírito Santo, né? Porque o Deus Espírito Santo, ele aconselha, ele ajuda, né? Ele ensina, ele é presente. A Bíblia, segundo o grego, traz ele como advogado, mas um advogado presente, aquele que está todo o tempo com a gente, né? E eu ouvi aí de um grande pregador que o Espírito Santo é como uma criança, né? Ele tem a gentileza de uma criança. Se você trata bem a criança continua com você. Se você distrata uma criança, ela toma distância, né? Mas mesmo distratando, logo a seguir, chamando a atenção, a criança se volta novamente, né?
E o Espírito Santo é assim, ele quer estar. Ele não quer só que a gente venha senti-lo num dia de culto abençoado, né? Isso é muito bom. Mas ele quer também que nós venhamos interagir com ele, relacionar-se com ele, para que ele possa revelar o Senhor Jesus para nós, para a nossa vida e nos dar aí a direção, como diz no Salmo 119, versículo 105, né? Ele, a palavra de Deus, né? É a pessoa do Espírito Santo, ele é chamado também Espírito da Palavra, né? A Bíblia diz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Este é o Espírito Santo. E é isso que o Senhor Deus quer de nós nesses últimos dias. A Bíblia diz, e os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então, não é só sentir, né? Não é só interagir, mas relacionar-se com o Espírito Santo. Muito bom sentir a presença, a gente se alegra, existe muita emoção, né? É muito emotivo a presença do Espírito Santo, né? As pessoas dizem, hoje eu fui no culto, eu saí leve, eu senti a presença. Mas o Espírito Santo do Senhor, ele é comparado como luz, né? E a luz a gente precisa em todo momento. A luz a gente precisa, ou da luz do sol, ali está a luz natural, né? De um dia de sol, e mesmo que seja um dia nublado, ainda se pode enxergar, não é verdade? E a gente precisa da luz. Quando é pela parte da noite, nós temos a lua que reflete a luz do sol e a noite fica clara. E também da energia elétrica. Nós precisamos da luz natural e hoje, mais do que nunca, a gente precisa da energia elétrica, né? Dos meios físicos para iluminar o ambiente que a gente está, iluminar as coisas que vamos fazer. Pois o Senhor traz essa figura de linguagem dizendo, ele é luz, Deus é luz. Se nós andarmos na luz, diz a palavra do Senhor, o que foi lido aqui, quer dizer, se nós andarmos na direção do Espírito Santo, se nós andarmos na direção da palavra, nós vamos ter sim resultados positivos, nós vamos sim ser vencedores, nós vamos sim ser ensinados e ajudados por aquele que proporciona a luz, né? No caso aqui, o Espírito da Palavra, tá bem? O que Deus quer? Ele quer que a gente se relacione com o Espírito Santo. Observe como Deus é tremendo, como Deus é grandioso. Lá no Éden, o Pai, ele vinha se relacionar com o homem na viração do dia, até o momento que o homem transgrediu. Foram tirados daquele ambiente que o Senhor se manifestava a todo momento. Ao Senhor separar alguns homens, todos esses homens separados até Abraão, tinham relacionamentos com Deus, através de altares e sacrifícios. O Senhor separa Abraão, e aí vem Isaac, Jacó, de Jacó vai José para o Egito, e de José surge Moisés, e Moisés tira Israel do Egito, conduzindo Israel pelo deserto, e lá no deserto o Senhor se manifesta ao seu povo através do tabernáculo que ele mesmo mandou construir. Passados anos vieram juízes, vieram a dispensação dos profetas e agora então a dispensação dos reis. O Saul, Davi e o Salomão. E o Salomão constrói o templo e Deus se manifesta no templo. No templo a manifestação do Senhor. O templo foi destruído várias vezes, foi reconstruído e lá estava a manifestação de Deus. Bem,
num determinado momento, o próprio Deus se manifesta personificado na pessoa de Jesus. O Verbo se fez carne. Quem conheceu Jesus, quem viveu com Jesus, nunca mais foi o mesmo. Jesus cumpre a sua obra, sobe ao céu e envia o Deus Luz, o Deus Espírito Santo, o Deus da Bíblia, o Deus da verdade, o Deus da palavra, o Deus que tudo vê, tudo sabe. Aí o Senhor diz, ele vai habitar dentro de você. Aí em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz que nós somos templo do Senhor. Em Hebreus 3, 5 e 6, nós somos casa de Deus. E lá em João 14, 23, somos morada do Espírito. Você entendeu? Do Éden, o tabernáculo, do tabernáculo para o templo, o próprio Jesus, e agora eu e você somos o templo do Espírito Santo. Se você já aceitou a Jesus, adore, adore a Deus, conviva com Deus, interaja com Deus, relacione-se com o Deus Espírito Santo. Ele vai confortar, vai consolar o teu coração e vai te apresentar Jesus Cristo, para que você finalmente torne-se feliz e livre, tá bem? Fica aí com essa palavra. Hoje mudamos o horário da live, mas está valendo aí. Deus abençoe você, o seu dia. Estou muito feliz porque você está aqui e agora eu vou pedir para você marcar alguém. É muito importante. Eu agradeço porque chegamos até o fim. Você chegou até o fim, tá? Marque alguém, envia para alguém. Se está no Face, compartilhe, deixe seu like. Se está no YouTube, inscreva-se, aperte o sininho. Se você está no Instagram, você deixa o coraçãozinho e envia para alguém também, tá? Temos aí o blog e temos mais outra página aí no Facebook, onde você é nosso convidado especial, tá? Muito obrigado, Deus abençoe você. Você é muito importante.